Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por podermos nos encontrar uma vez mais para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus e também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que intercedem pelo canal e ministério Hora Tranquila e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para o Afrânio Arruda de Manaus, Amazonas, Edil Vicente Pereira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Lucineide Moreira é de Jaguaré, no Espírito Santo, Marilúcia de Oliveira Gonçalves é de Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro, Jacira Inácio Correia de Lima é de Recife, Pernambuco, Ricardo Bosquete Novoa é de Itariri, São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por este dia de vida, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez a presença e a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Cada um tem sua luta, seu problema, suas necessidades. Dê vitórias, Pai, a cada um. E também aqueles que nos pedem orações. Faça, Pai, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes, agradecidos por podermos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre o descanso sabático e é um tema que está na Palavra de Deus. E nós não podemos fugir desse tema. Muitas pessoas cristãs, desde criança, aprenderam que o dia para se observar, para ir à igreja, é o domingo. E então, existe às vezes dificuldade em entender por que muitas pessoas vão à igreja aos sábados e não trabalham nos sábados. Porque todo mundo, a maioria, descansa e vai à igreja no domingo. Então, quando nós começamos a estudar a Bíblia e quando nós começamos a ler a Bíblia por nós mesmos e não somente ouvir o que os outros falam, nós vamos encontrar verdades na Palavra de Deus e que são atuais e que não mudaram, essas verdades não foram mudadas. E então as pessoas, elas começam a pensar, mas por que está aqui na Bíblia o sábado, por exemplo, e eu vou à igreja aos domingos, os cultos de domingo? E então, como eu disse agora há pouco, nós precisamos estudar a Bíblia por nós mesmos, ler a Palavra de Deus, orar, pedir orientação do Espírito Santo, e então, quando nós formos descobrindo novas verdades na Palavra de Deus, nós precisamos tomar a decisão de viver essas verdades em nossa vida. E o sábado é uma dessas verdades. E o sábado, ele foi instituído lá no princípio da criação, foi o 7º dia da criação, Deus criou o sábado, porque Deus sabia que o homem, o ser humano, iria precisar desse descanso semanal. E interessante que não é nós que vamos ao sábado, é o sábado que vem a nós cada semana. A semana começa, então, no primeiro dia, não é, que é o domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, isso em português, e aí vem o sábado, cada semana. E o sábado nos lembra o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, nos lembra que nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, que nós fomos feitos pela mão de Deus. E então, este dia nos leva a ter comunhão com Deus, mais comunhão do que nos outros dias da semana. É um dia que reservamos para a adoração a Deus, para atendermos às necessidades do nosso semelhante, se bem que nós devemos atender a cada dia, mas o sábado é um dia especial. E então, nós também nos congregamos com os nossos irmãos. Nós vamos à igreja e isso é importante porque nós nos fortalecemos na fé. Nós lemos no livro de Êxodo capítulo 31, no verso 13. Êxodo 31, verso 13 diz assim:
Diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. No verso 16, diz assim: os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança para sempre. E também, o verso 17, é um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Então, aqui está dizendo que é um sinal perpétuo entre Deus e o povo de Israel. Então muitas pessoas falam assim: não, mas o sábado é para o judeu, é para o povo de Israel. Mas acontece, irmãos, que nós, os gentios, que não somos judeus, quando o evangelho chegou até a nós, foi porque os judeus rejeitaram a Jesus que veio para eles e eles não o aceitaram. E então, como nós, pela fé, somos chamados e considerados filhos de Abraão pela fé, então o sábado também é para nós. Não é somente para o povo de Israel. Hoje não existe mais o Israel literal como nação escolhida, propriedade exclusiva de Deus, porque eles rejeitaram a Jesus. E então hoje existe o Israel espiritual, os descendentes da fé do pai Abraão. E então o sábado e todas as doutrinas da palavra de Deus, porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela foi escrita para os judeus. Não foi escrita para nós, foi escrita para os judeus. Como os judeus rejeitaram, então nós adotamos a Bíblia como nosso livro de estudo também. Por quê? Porque fala do nosso Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, foi escrita para os judeus. No Novo Testamento, os apóstolos, os homens inspirados por Deus que escreveram o Novo Testamento, estavam escrevendo primeiro para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, porque alguns se converteram naquela ocasião, a maioria não. E então os apóstolos estavam escrevendo para os judeus cristãos que já haviam aceitado a Jesus. E aí o evangelho foi levado para todas as nações, tribo, língua, povo, chegou até nós e nós adotamos a Bíblia também como nosso livro guia, nosso livro espiritual. E como nós sabemos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro que tem poder para transformar vidas, não importa qual seja o problema que a pessoa enfrenta na vida, a Bíblia, ela tem poder. Por quê? Porque é a palavra de Deus e o Espírito Santo é que atua na pessoa que está estudando a Bíblia. Por isso que ela tem poder de transformar. Os outros livros sagrados de outras religiões que existem, como budismo, islamismo, aqueles livros sagrados deles não têm poder de transformar a vida, é apenas uma sugestão que eles dão para a pessoa ler, mas não tem o poder que a Bíblia tem. Então nós, cristãos, que aceitamos a Bíblia como nosso livro sagrado, nós precisamos seguir o que está escrito aqui. E é por isso que Deus requer que nós ouçamos a sua voz e lhe obedeçamos, façamos a sua vontade. Quando nós descansamos neste dia da semana, que é o sábado, que Deus santificou, descansou e abençoou o dia de sábado, ele é diferente de todos os outros dias da semana. O sábado ele nos lembra as nossas origens. Nos lembra também da nossa libertação do pecado. Jesus, ele veio e ele viveu e morreu por nós, ele ressuscitou, está nos céus e ele vai voltar. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também ia aos sábados à sinagoga, se congregar juntamente com os demais judeus. Os apóstolos guardaram o sábado, Maria guardou o sábado, todos guardaram o sábado, os que aceitaram a Jesus. E até hoje os judeus,
mesmo eles tendo rejeitado a Jesus, a maioria deles descansam no sábado, eles param tudo, porque é o dia que Deus deixou. Agora, o que eles precisam é aceitar a Jesus. Por quê? Porque o sábado não salva ninguém. A lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Não adianta nada eles ficarem descansando no sábado, e foram mais de 600 regras que eles criaram somente para o mandamento do sábado, e não aceitarem a Jesus, porque é Jesus quem vai nos salvar e é Jesus que nos salva. Então, o sábado, ele nos lembra do nosso destino e também da nossa responsabilidade para com os rejeitados, para com os marginalizados. A cada semana, com a força e a autoridade de Deus, nós somos ordenados a entrar no descanso que recebemos gratuitamente em Cristo, que é o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, por isso que nós deveremos nos lembrar de reverenciar esse dia, não porque ele vai nos salvar de forma alguma, mas é porque Jesus nos salvou por tudo que ele fez por nós. E ele está aguardando a cada um de nós de braços abertos, esperando que nós aceitemos o seu convite que ele faz a cada um de nós, para que nós possamos obter o descanso que nós tanto necessitamos. Não vamos continuar fingindo com que não, isso não é mais necessário. Não, porque se nós sabemos que está na Bíblia, se nós estamos estudando e Deus requer isso de nós, então nós precisamos tomar a decisão de aceitar pela fé e reverenciar a Deus nesse dia que Ele deixou para a sua adoração. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, mais uma vez estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana. Nós lembramos que Jesus, ele continua fazendo o convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.